Mateus 5, 38 a 42. Todos encontraram, amém? Leiamos. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixar-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua graça para compreendermos essa porção da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui em mais um dia do Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua santa palavra, e nos aproximamos dela com total reverência, Senhor, e submissão, e pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos traga a verdade, Senhor, clara para as nossas almas, Senhor. Fala conosco, Senhor, constrange-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos mostrando a realidade daqueles que pertencem ao reino dos céus. Assim nós te oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um ex-militar, ou um ex-policial, ou um ex-assassino, tem alguém de sua família morto. E logo após aquele acontecimento, desencadeia um processo interminável de voltar-se contra aquela gangue ou contra aquela instituição que matou o seu ente querido. E este processo todo se desenrola sobre o título de vingança. Não é assim, irmãos? A maioria dos filmes policiais ou dos filmes que se apresentam nos dias de hoje, os filmes que dão audiência, os filmes em que o processo de vingança é desenrolado até as últimas consequências. E aquele homem só, que é especialista, dotado de um talento extraordinário, consegue destruir toda uma instituição, toda uma gangue, com a simples razão de vingar a morte do seu ente querido. Todos nós que já assistimos filmes de ação se deparamos com alguma situação como essa. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a questão da vingança, porque Cristo tratou exatamente sobre isso nesse trecho em que vamos meditar nesta manhã. E eu gostaria de pensar nesse trecho com o seguinte tema: os vingadores não herdarão o reino dos céus. Esta vai ser a verdade muito clara, exposta nesse texto. Então, vamos olhar o que o texto nos diz. Primeiro, o texto vai lembrar de algo que foi dito pelos antigos, mais uma vez. Ouviste também o que foi dito. É isso que Jesus tem feito. O Sermão do Monte é um sermão acerca do reino, pregado pelo Rei do Reino. E ele começa primeiro nas bem-aventuranças, classificando ou dando as características daqueles que pertencem ao reino. E logo após ele fala da relação daqueles que pertencem ao reino com o mundo. Eles têm que ser luz do mundo e sal da terra. Mas logo após esse momento, a partir do verso 17 desse trecho que estamos expondo, os irmãos devem lembrar que Jesus vem tratar sobre a lei do Antigo Testamento. A lei de Deus que foi expressa na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. E o que Jesus vem dizer é que a lei de Deus é também a lei do reino de Deus. E por isso ele vem descrevendo e dando o melhor esclarecimento, clareza acerca do entendimento da lei do Senhor. E que, obviamente, naquela época, não estava sendo cumprida pelos escribas e fariseus. Por isso que todo esse momento em que ele traz 6 antíteses, da qual nós vamos ver mais uma hoje, ele vai sempre contradizer o costume dos fariseus com o que de fato a lei significava. E esta parte da lei, ouvistes o que foi dito, verso 38, olho por olho, dente por dente. Ela é uma parte que não está expressa em nenhum dos mandamentos diretamente, mas era uma parte que era expressa na parte judicial. Em Êxodo capítulo 20, você vai observar os 10 mandamentos. Mas logo depois, dos capítulos 21, 22 e 23 do livro de Êxodo, você vai perceber que ele vai trazer as penalidades,
acerca daqueles que transgredirem a lei, aquela lei que foi exposta no capítulo número 20. E quando ele vai falar disso, então, ele trata sobre esse princípio que nós chamamos de lex talionis, ou lei do talião, olho por olho, dente por dente. Por exemplo, Êxodo capítulo 21, versos 23 a 25, nos diz: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. No livro de Levítico, próximo livro da lei, em capítulo 24, versos 19 e 20, ele vai dizer: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim lhes fará. E ainda em Levítico, em Deuteronômio, o último livro da lei, 19, 21, vai nos dizer: não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então, nesses três textos do Antigo Testamento, nós vemos que a lex talionis fazia parte da Antiga Aliança. Mas agora nós vemos Jesus dizendo, parece que é o contrário. Aparentemente parece ser o contrário. Estaria Jesus, nesse texto agora, abolindo a justiça retributiva que foi dita no Antigo Testamento? Será? Nós vamos ver que não, irmãos. O próprio Jesus, ele ensinou uma justiça retributiva. No capítulo 7, verso 1, Jesus vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Todos os ensinamentos de Jesus acerca do juízo final envolvia uma justiça retributiva. Então ele não está negando isso. O que Jesus está fazendo aqui então, irmãos? Ele está novamente indo de encontro com o entendimento dos fariseus, dos escribas e fariseus. Alguns utilizavam deste princípio da lex talionis para o dia a dia. E então, se algum irmão desse um chute nele, ele dava um chute de volta, porque ele aplicava a lex talionis, a lei de talião. E o que Jesus vem fazer é exatamente: olha, isso aqui não é para vocês. Isso está muito claro na lei do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos perceber que esta lei de retribuição, olho por olho, dente por dente, era uma lei que era dada à instituição responsável por punir. E vamos perceber, irmãos, que a ideia clara da lex talionis era exatamente evitar a retaliação de um contra o outro. O fato de que a justiça seria feita, que aqueles responsáveis por praticar a justiça, que era o Estado civil de Israel, eles cumpririam isso. Isso levava com que as pessoas não praticassem a retaliação ou a vingança. Eu não tinha o direito de praticar a vingança, tirar olho por olho. Não, isso era devido à instituição civil. E os capítulos de 21 a 23 de Êxodo vai falar exatamente para os sacerdotes, para aqueles que iriam ter que fazer valer a lei do Senhor, a lei civil que foi dada a Israel. Então, em nenhum momento nós vamos perceber que, só para os irmãos terem ideia, Levítico capítulo 19, livro da lei, verso 18, vai te dizer: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então, o próprio texto da lei instruía o povo a não retaliar, a não praticar retaliação. Porque o dever de praticar a lei de Hammurabi, né? Código de Hammurabi, ou a lex talionis, olho por olho, dente por dente, era exatamente devido ao Estado, era devido à instituição civil. E os fariseus entenderam tudo errado, porque eles utilizavam. Um autor chamado Sinclair Ferguson, comentando, ele diz: uma vez que a intenção da lei era restringir a represália pessoal e a retaliação, para cumpri-la verdadeiramente, caberia à pessoa ofendida não buscar vingar-se do ofensor. Que interessante, irmãos, porque a lei foi colocada exatamente para evitar a vingança. E os fariseus utilizavam a lei agora como pressuposto para realizar a vingança.
Um outro autor chamado John Verham, falando sobre o que acontecia na época, ele diz: este excelente, ainda que severo princípio de retribuição judicial estava sendo utilizado como desculpa exatamente para aquilo que devia abolir, isto é, a vingança pessoal. Deus institui um princípio com o objetivo de abolir a vingança pessoal, e os fariseus utilizam o mesmo princípio para realizar a vingança pessoal. Jesus nos diz, irmãos, não se vingue. Veja o que o texto continua dizendo: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. O que quer dizer isso? Um comentarista chamado William Hendricks, ele diz que Jesus nesse momento está dizendo: não resistam ao perverso com medidas que emanem de uma disposição que é o oposto do amor, do perdão, da brandura, da tolerância. É importante entender esse não resista ao perverso. Ele está falando, não resista, não haja como alguém da lei. Um autor chamado Don Carson, estudioso do Novo Testamento, ele vai apontar que os termos utilizados aqui, não resista ao perverso, é um termo jurídico. O que Jesus está nos chamando a atenção é dizer, não faça de você mesmo o Estado, não faça de você mesmo o autor da retaliação, porque isso é devido à instituição civil. E é tanto que em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor instituiu o magistrado civil, o Estado, e colocou sobre ele o poder da espada, para que ele pudesse cumprir. Então, se você é policial, se você é juiz, então você tem que pautar pela lei bíblica para a punição, porque você é chamado por Deus para isso. Mas se você não faz parte desses que foram estabelecidos pelo Senhor, ministros do Senhor, para estabelecer essa justiça, então você não deve seguir nenhum tipo de retaliação, porque o apóstolo Paulo vai ser claro, a vingança pertence ao Senhor. Rapidamente, para os irmãos entenderem o que quer dizer esse não resistais ao perverso ou não se vingue, deixa marcado aqui em Mateus capítulo 5 e vamos para Romanos, capítulo número 12, exatamente o texto antes do capítulo 13, né? Capítulo 12, 17 a 21. Romanos 12, versos 17 a 21. O apóstolo Paulo vai nos dizer: não torneis a ninguém mal por mal. O que é isso, irmãos? É exatamente a vingança. Alguém lhe fez mal, e você não pode tornar o mal de volta. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, até mesmo aqueles que lhe fizeram mal. O texto continua: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso que Jesus está ensinando lá e que Paulo deixa muito claro para nós. Não resistir ao perverso, irmãos, não quer dizer que você não pode usar da defesa pessoal, proteger a sua família. Você deve fazer isso, mas não resistir ao perverso é exatamente não entrar num papel de Estado e praticar a vingança, porque a vingança, diz o texto santo, pertence ao Senhor e não pertence a nós. Pois os vingadores não entrarão no reino dos céus. E agora, ele vai trazer para nós 4 situações, ou 4 exemplos, voltando para o nosso texto de Mateus. Primeiro, ele vai falar sobre a face ferida, ou seja, alguém que fere a sua honra, como você deve agir. Depois ele vai nos falar sobre a capa e a túnica tirada, alguém que fere os seus bens.
Depois nós vamos falar sobre caminhar uma milha, alguém que fere a sua vontade. E finalmente nós vamos falar de não virar as costas para ninguém. Ou seja, uma atitude que talvez fira o nosso ego. Nós vamos ver que em todos esses momentos, o Senhor vai nos ensinar a agir como um cidadão do reino. Alguém que não usa da vingança, mas confia no Senhor, porque a Ele pertence a vingança. Então, veja o primeiro aí, verso número 39. Mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Perceba, irmãos, a primeira coisa que é importante entendermos aqui, que nós não estamos falando de uma etapa de violência. Nós estamos falando de uma etapa de insulto. Esta etapa aqui, da forma que está no texto, é uma etapa dada com as costas da mão. Era uma etapa de insulto. Então era como se alguém estivesse ferindo a sua honra. Um autor chamado Sinclair Ferguson, já citado aqui, ele disse que era algo ainda considerado terrivelmente ofensivo no Oriente Próximo, essa tapa com as costas da mão. E a multa cobrada por esse tipo de insulto excedia o salário anual médio de um homem. E a única forma de você recorrer a isso era um tribunal. É semelhante àquilo que acontece nos dias de hoje de danos morais, por exemplo. Alguém que tinha sua honra ferida. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você teve a sua honra ferida, vire o outro lado. Não resista ao perverso. Não fira a honra do outro agora. Não dê de volta. Não está falando aqui da questão de violência, mas está falando de ferir a honra. Dar a outra face, irmãos, é você não ter que usar o seu direito, do qual você foi desonrado. Às vezes, você tem que assumir o ônus por causa de Cristo, irmãos. Às vezes nós temos o direito, nós estamos certos. Nós fomos desonrados. Mas às vezes, nós temos que assumir o ônus por causa de Cristo. Algumas perguntas são importantes nessa situação. Alguém será ganho para o reino? Se você usar da retaliação, pense nisso. Se você exigir seus direitos, como foi que Jesus lidou com isso? A gente, queridos irmãos, no dia a dia somos muito ásperos. A gente quer ganhar tudo. Tudo nós queremos ganhar. Não tem uma fagulha de direito ali, que a gente não quer abrir mão. Mas, se possível, a gente luta até as últimas. Briga, fica intrigado, mas vai atrás do direito. E quando faz tudo isso, a gente diz: eu estava no meu direito. Jesus não está dizendo aqui quem não estava no direito. Aquele que levou a tapa estava no direito, foi desonrado. Mas Jesus diz: para o bem do reino, por amor de Cristo, por amor do seu rei, você pode abrir mão. É isso que Jesus está dizendo. Só que isso é tão difícil, irmãos, porque a vingança parece que está enraizada nos nossos corações. E aquele que falhou conosco, esse vai ter que pagar. Jesus está dizendo ao contrário: não, meu filho, não, minha filha, ele não tem que pagar, porque você é cidadão do reino, você é diferente. É isso que ele está dizendo. A outra situação é a da capa. Veja aí o que diz o verso número 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Demandar aqui era uma atitude jurídica. A NVI, por exemplo, traduz de uma forma que eu acredito que seja melhor, quando ela diz que aquele que entrar com um processo contra ti para te tirar a túnica. Então aqui está falando novamente de direito. Por quê? Porque você poderia entrar com um processo para tirar a túnica, mas não poderia tirar a capa. Porque segundo a lei, por exemplo, Êxodo capítulo 22, verso 26, apontava que a capa era um direito inalienável, você não poderia tirar. Ainda que aquela pessoa ficasse sem a capa, até o anoitecer a capa tinha que ser devolvida. Porque a capa servia também para ele se cobrir, mas também para se conter do frio da noite. Então na lei estava dito que não poderia perder a capa,
Mas a gente está falando, olha, até mesmo do teu direito mínimo, você pode abrir mão para o bem do reino de Deus. É isso que ele está falando aqui. Até o direito mínimo. Novamente, o argumento de Jesus é o mesmo. Você está certo, você tem o direito, mas eu estou falando que você é cidadão do reino e você pode agir diferente. É isso que Jesus está falando. A outra situação é caminhar mais uma milha. Enquanto a primeira fere a sua honra, a tapa. A segunda fere os seus bens, porque tira aquilo que é muitas vezes até necessário para você, como a capa para se proteger do frio. A terceira agora fere a sua vontade, que era a ideia de caminhar uma milha. Os exércitos romanos que ocuparam a Palestina na época de Jesus tinham o direito de forçar pessoas a ajudá-lo. Os irmãos devem lembrar bem que no momento da crucificação de Jesus, os romanos forçaram a Simão de Cirene para que o sirineu, para que ele carregasse a cruz de Jesus. Eles disseram, olha, vem aqui você e carregue a cruz. Eles podiam fazer isso. E muitos deles, quando vinham com muitas armas pesadas, ferramentas pesadas, eles chamavam os judeus e diziam, olha, carrega uma milha. E eles iam contra a vontade deles carregar a milha. Carregar durante uma milha toda. A milha era um espaço, né, de tempo, de uns quilômetros, né? Espaço de comprimento. E eles carregavam. E Jesus está dizendo, olha, quando te fizerem isso contra a tua vontade, no lugar de carregar uma milha, carrega 2 ou mais. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Quando você faz parte do reino de Deus e você tem a sua vontade contrariada, não apenas faça o que pedirem, mas agrade aquele que feriu a sua vontade, pois assim você vai estar mostrando que você tem um rei que está acima dessa pessoa que fez você mudar a sua vontade, e um reino que estabelece um padrão muito acima do que aquela pessoa vê de você. Isso é comum acontecer. Alguns cristãos, ao longo do tempo, foram forçados a fazer determinadas atividades e dobraram, e aquilo impressionou aquelas pessoas que estavam vendo a forma que ele agia diferente. Novamente, Jesus está batendo na mesma tecla nesse outro exemplo. O seu direito, você pode abrir mão dele para o bem do reino. Você pode assumir o ônus da causa. E finalmente, irmãos, o não virar as costas. Aquilo que fere o nosso ego. Pense numa situação em que alguém fez uma coisa muito ruim para você. E agora chega o bobeto. Em que aquela pessoa chega para você e diz, eu estou precisando da sua ajuda. Aí você diz, agora ela vai ver. Isso é vingança, irmãos. Isso é vingança. Devemos ajudar o próximo deliberadamente, ainda que este próximo algum dia tenha feito algum mal para nós. O sentimento de vingança não deve estar no nosso coração. Devemos ser, irmãos, como os homens da Bíblia. É isso que o texto nos diz, quando o texto nos diz aqui no último verso. Dá a quem te pede e não volte as costas para o que deseja que lhe emprestes. Ajude. Homens da Bíblia que não usaram da vingança. Sejamos como Abraão, que logo depois de ter um conflito com o seu sobrinho Ló, acontece de Ló ser raptado, ser levado por uma guerra. Ele junta os seus amigos e vai para a guerra para livrar o seu sobrinho. Sejamos como José, que depois de ser colocado dentro de uma cisterna, ser enviado como escravo, quando seus irmãos precisaram dele, disse, meus irmãos, eu estou aqui para lhe ajudar. Não teve a vingança dentro do seu coração. Sejamos como Davi, que depois de ser perseguido para ser morto por Saul, por 2 vezes teve Saul nas suas mãos para matá-lo. E disse, não, Saul, tu és o meu rei, o meu senhor, eu não vou matá-lo. Sejamos como Eliseu, que ajudou os invasores sírios. Sejamos como Estevão, que olhou para aqueles que estavam lhe apedrejando no momento de sua morte e orou ao Senhor e disse, Senhor,
não lhes imputes este pecado. Sejamos, irmãos, como o nosso Cristo, que depois de ser cuspido, insultado e estando morto, orou ao Senhor e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A retaliação pessoal, irmãos, a vingança, ela é vencida pelo ato de ajudar aqueles que nos ferem, que ferem a nossa honra, que ferem os nossos bens, que ferem a nossa vontade. Quer demonstrar externamente que você está vencendo a vingança? Comece a ajudar aqueles que lhe fez mal. Como é difícil isso, irmãos. Como é difícil. Eu gostaria de concluir, irmãos, retomando algumas aplicações. Primeiro, a vingança não nos pertence, ela pertence ao Senhor. Isso tem que estar muito claro para nós. Durante a nossa vida, muitas pessoas vão fazer coisas ruins para nós. Pessoas vão falar mal de você. Pessoas vão dizer aquilo que não deve de você. Vão lhe insultar. Vão muitas vezes tomar uma decisão que vai lhe prejudicar. Mas a vingança, ela pertence ao Senhor. Ela não pertence a você. E o Senhor vai tomar essa vingança em algum momento, seja através do Estado, do governo civil que ele instituiu para os seus ministros, seja através do seu juízo final, mas ele vai tomar a vingança. E nós precisamos confiar no Senhor. E, em segundo lugar, enquanto a vingança pertence ao Senhor, a nós pertence o pagar o mal com o bem. O nosso sentimento tem que ser esse. Se alguém lhe fez algo muito mal, faça-lhe algo muito bom. Isso vai contra todo o nosso sentimento, né? Nosso sentimento inclinado para o pecado. Mas é esse o padrão que o Senhor nos traz. É essa a profundidade. A nós pertence abrir mão dos nossos direitos, muitas vezes, por amor a Cristo. A nós pertence o imitar a Cristo, que abriu mão dos seus direitos por amor do seu povo. Ele abriu mão. Como diz Filipenses, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem. Esteve entre nós, sofreu, foi obediente até a morte, morte de cruz. E tudo isso por amor do seu povo. E o que nós, que somos povo de Deus, devemos fazer por amor ao nosso Cristo? Devemos fazer como o nosso Cristo fez. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a colocar em prática essas verdades em nossa vida, porque os vingadores não herdarão o reino dos céus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor, diante deste texto tão contundente, Senhor, que entra como uma espada profunda no nosso coração, Senhor, e nos faz lembrar quantas vezes nós desenvolvemos sentimentos vingativos, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós queremos retaliar o outro pelo aquilo que fizeram conosco. E vemos, Senhor, que a Tua verdade é tão diferente, Senhor. Nos dá a graça, Senhor, de agir de forma diferente. Nos dá a graça de termos sentimentos diferentes, de reagirmos diferentes, Senhor. De sermos de fato e de verdade cidadãos do reino. É assim que nós te oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.